Olá! Hoje vamos mergulhar na estrutura argumentativa de um texto de propaganda antissemita, o livro Jews Are the Problem, de I.O.H. Kimathi. Nosso objetivo aqui não é dar validade às alegações, mas sim dissecar como teorias da conspiração como essa são construídas. Vamos usar o próprio material de origem para entender as táticas retóricas. É fundamental abordar este material com um olhar crítico, ciente do seu conteúdo de ódio. Bem, o autor já estabelece a tese central logo de cara com essa citação direta. Essa afirmação, assim, sem rodeios, serve como a premissa fundamental em que todas as outras alegações são construídas. É uma tática bem comum em textos conspiratórios, sabe? Estabelecer uma verdade logo no início. Para entender como o autor monta esse argumento conspiratório, vamos seguir a estrutura dele mesmo. Começamos com a tese central, depois olhamos o que ele chama de manual, seguido pelo modus operandi, um estudo de caso específico da história dos Estados Unidos e, por fim, o que é descrito como o grande objetivo final. Vamos então para a primeira seção. É aqui que o autor apresenta a alegação principal, a de uma conspiração global que estaria sendo orquestrada. Para ilustrar essa ideia, o livro usa a metáfora de um polvo. Nessa analogia, a cabeça do polvo representaria um grupo central, que, segundo a narrativa, controla vários tentáculos. Cada tentáculo simboliza uma crise mundial diferente. A ideia por trás disso é que esses eventos não são desconectados, mas sim manifestações de uma única vontade controladora. Este slide detalha o que o autor considera serem esses tentáculos. É uma tática comum em narrativas de conspiração conectar uma variedade enorme de problemas globais, de pandemia de Covid e lockdowns, até censura da mídia e tensões raciais, para criar a impressão de um plano muito abrangente e coordenado por uma entidade central. Vamos para a segunda seção. O autor não só alega que existe uma conspiração, mas também afirma que existe um projeto, um manual que a guia. E esse manual seria Os Protocolos de Sião, um texto que é historicamente conhecido por ser uma fraude antissemita, mas que no livro é apresentado como se fosse um documento autêntico. Dentro do contexto do livro, os protocolos, apesar de serem uma fraude historicamente comprovada, são tratados como um plano de ação literal e preciso. O texto é apresentado como um guia, passo a passo, para a dominação mundial, que o autor alega estar sendo seguido à risca. E é aqui que o argumento tenta conectar a teoria à prática. O autor mapeia frases específicas dos protocolos a eventos históricos. Por exemplo, uma frase do protocolo I sobre violência e intimidação é diretamente ligada pelo autor aos assassinatos de presidentes como Lincoln e Kennedy, que, segundo a sua narrativa, se opuseram a interesses financeiros. O padrão continua. Uma frase do protocolo segundo sobre direitos internacionais, superando direitos nacionais, é usada pelo autor para apresentar sua interpretação sobre a existência e o propósito de organizações como a ONU e a OMS. Eles enquadram como ferramentas para erodir a soberania nacional alinhadas com a suposta agenda dos protocolos. E, trazendo para um contexto mais recente, o autor cita o Protocolo X, que menciona a inoculação de doenças para enquadrar a pandemia de Covid-19 como parte desse suposto plano. Isso demonstra como a retórica conspiratória adapta textos antigos para interpretar crises modernas. Se a premissa é a existência de um plano, a questão seguinte é a como ele seria executado. A terceira seção do livro foca nisso, descrevendo o que o autor chama de modus operandi, ou as táticas consistentes supostamente utilizadas. O livro descreve 5 táticas centrais que atribui a este grupo. A ideia de guerrear por procuração, por exemplo, significa usar outros para lutar suas batalhas. Estar dos dois lados da questão é apresentado como uma estratégia para garantir influência. O controle da narrativa e a neutralização de forças concorrentes são apresentados como pilares operacionais desta suposta conspiração. O conceito de bandeira falsa é particularmente enfatizado. O autor o define como um ataque encenado para culpar um inimigo. O 11 de setembro é apresentado no livro como o exemplo mais proeminente, incorporando uma teoria da conspiração bem conhecida para alegar que o ataque foi usado para lançar guerras no Oriente Médio que beneficiariam Israel. Vamos para a quarta seção e ver como essa estrutura se aplica a um contexto específico. O autor usa um período da história americana como um estudo de caso para demonstrar seu quadro de análise em ação. Este slide mostra como o autor reinterpreta uma linha do tempo da história americana para se ajustar à sua tese.
A Guerra Civil, por exemplo, é apresentada não como uma luta sobre escravidão, mas como um pretexto para estabelecer um banco central. Eventos como o fim da reconstrução e o caso Leo Frank são todos distorcidos e apresentados como eventos interligados orquestrados dentro de uma única narrativa conspiratória. Para apoiar suas alegações, o autor seleciona fontes históricas como esta citação. A Ordem Geral número 11 do general Ulysses S. Grant, que foi rapidamente revogada pelo presidente Lincoln, é apresentada no livro como prova definitiva de corrupção e exploração econômica, retirando-a de seu contexto histórico complexo. O caso Leo Frank é retratado pelo autor como um momento crucial. Segundo sua narrativa, a condenação de Frank por assassinato levou diretamente à criação da Liga Antidifamação, a ADL. Simultaneamente, ele alega que o filme O Nascimento de uma Nação foi uma ferramenta de propaganda para desviar a raiva do público para os homens negros, o que teria catalisado o renascimento da KKK. Esta é uma reinterpretação que conecta eventos de forma a servir a sua tese central. E isso nos leva à seção final. Qual é o objetivo de tudo isso? O livro dedica seu último argumento para descrever o que ele afirma ser o objetivo final dessa suposta conspiração. O autor aponta para a teoria da conspiração conhecida como o Grande Reset como o ápice do plano. Ele descreve um futuro distópico onde a soberania nacional e a propriedade privada seriam abolidas em favor de um sistema de tecnoescravidão global, com uma suposta meta de implementação para 2030. Concluindo a apresentação do conteúdo do livro, o autor não apenas descreve o suposto problema, mas também propõe o que ele chama de solução. Ele delineia um processo de 3 fases para os leitores. Primeiro, identificar o grupo. Segundo, entender suas táticas. E terceiro, uma colisão final para neutralizar a suposta ameaça, um apelo à ação que conclui a sua narrativa. E terminamos nossa análise com esta pergunta. O enquadramento do livro como um aviso final é uma tática retórica poderosa e comum em propaganda. Analisar como esse senso de urgência é usado para persuadir nos ajuda a entender a construção de textos conspiratórios e antissemitas, reconhecendo-os não como argumentos válidos, mas como ferramentas perigosas de desinformação e ódio.